Muito bem, vamos continuar lá com a história de Salomão. Construção do templo. O rei Salomão escolheu 30.000 operários em todo Israel. 30.000 operários. Imagina só a quantidade de pessoas para construir o templo. Ele os mandava, por seu turno, ao Líbano, 10.000 cada mês. Passavam assim um mês no Líbano e 2 meses em sua casa. Adonirão dirigia os trabalhos. Salomão tinha ainda 70.000 carregadores e 80.000 cortadores de pedras na montanha, sem contar 3.300 contramestres que presidiam os vários trabalhos, os quais davam ordens ao povo e aos operários. O rei ordenou que extraíssem grandes e belas pedras que deviam ser talhadas para os alicerces do templo. Os operários de Salomão e os de Irão talharam as pedras enquanto os gibeus preparavam as madeiras e as pedras para a construção do templo. No ano 480, depois da saída dos filhos de Israel do Egito, Salomão, no 4º ano do seu reinado, no mês de Ziv, que é o 2º mês, empreendeu a construção do templo do Senhor. O templo que o rei Salomão edificou ao Senhor tinha 60 côvados de comprimento, 20 de largura e 30 de altura. Eu já cheguei a falar o que é a medida do côvado? Acho que não, né? O côvado é de um braço. Vai do cotovelo até o extremo do dedo da mão. Então, é uma medida média. Enfim, o côvado não é uma medida assim, exata, né? Então, com isso a gente dá para saber qual que foi a dimensão, né? Toda vez que a Bíblia fala de côvados, e a primeira vez que vai falar de côvados é na construção do tabernáculo. E, na verdade, o que Salomão vai fazer, ele vai duplicar o tamanho do tabernáculo para construir a parte do Santa Santorum, né? E a parte junto ao Santa Santorum. O pórtico, a entrada do templo, tinha 20 côvados de comprimento, o que igualava a largura do templo, e 10 côvados de largura na frente do edifício. A palavra do Senhor foi dirigida a Salomão nestes termos: esta casa que tu edificas, se obedeceres às minhas leis, praticares os meus mandamentos e observares todos os meus preceitos, seguindo-os cuidadosamente, eu cumprirei em ti as promessas que fiz ao teu pai Davi. Permanecerei no meio dos israelitas e não abandonarei Israel, meu povo. Salomão terminou a construção do templo. Salomão, e aí outro item é a construção do seu palácio. Salomão levou 13 anos a terminar a construção do seu palácio. Ele vai reinar 40 anos, o Salomão, assim como Davi, 40 anos. Edificou primeiro a casa da floresta do Líbano, que tinha 100 côvados de comprimento, 50 de largo e 30 de alto, repousando sobre 4 fileiras de colunas de cedro com traves de cedro sobre as colunas. Transferência da arca. Então, uma vez que terminou o templo, foi aquele momento mais especial de todos, que é levar a Arca da Aliança para o Santa Santorum. Então, isso foi um acontecimento impressionante, impressionante. Ali foi feito com toda a pompa, primeira vez agora que Deus tinha uma casa digna, por assim dizer, né? Não era uma casa provisória, né, como era o tabernáculo.
Então convocou Salomão junto de si em Jerusalém os anciãos de Israel e todos os chefes das tribos e os chefes das famílias israelitas para irem buscar na cidade de Davi, em Sião, a arca da aliança do Senhor. Todos os israelitas se reuniram junto do rei Salomão no mês de Etanim, que é o 7º durante a festa. Vieram todos os anciãos de Israel, então de todas as tribos, né? E os sacerdotes tomaram a arca do Senhor. Levaram-na assim como a tenda de reunião e todos os utensílios sagrados que havia no tabernáculo. Foram os sacerdotes e os levitas que os levaram. O rei Salomão e toda a assembleia de Israel reunida junto dele conservavam-se diante da arca. Sacrificavam tão grande quantidade de ovelhas e bois que não se podia contar. Os sacerdotes levaram a arca da aliança do Senhor para o seu lugar no santuário do templo, no Santo dos Santos, debaixo das asas dos querubins. Pois os querubins estendiam as suas asas sobre o lugar da arca e cobriam por cima a arca e os seus varais, aquilo que nós já vimos. Os dois anjos que ficavam em cima da arca da aliança, olhando, né, para baixo, né, olhando lá para as tábuas da lei. Estes varais eram de tal forma compridos que se podia ver as suas extremidades do lugar santo diante do santuário, mas não de fora. E ali ficaram até o dia de hoje. Na arca só havia as 2 tábuas de pedra que Moisés ali depusera no Monte Horebe, quando o Senhor fez aliança com os israelitas, depois que saíram da terra do Egito. Quando os sacerdotes saíram do lugar santo, a nuvem encheu o templo do Senhor, de tal modo que os sacerdotes não puderam ali ficar para exercer as funções de seu ministério, porque a glória do Senhor enchia o templo do Senhor. E aí então vem um discurso de Salomão em uma prece. Salomão imolou para o sacrifício pacífico que ofereceu ao Senhor 22.000 bois. Olha só o que foi sacrificado para, né, o início, a inauguração do templo. 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Que coisa, né? Assim o rei e todos os israelitas fizeram a dedicação do templo do Senhor. Naquele dia o rei consagrou o interior do átrio, que se encontra diante do templo do Senhor, pois ofereceu ali os holocaustos e as ofertas, bem como a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque o altar de bronze, levantado diante do santuário do Senhor, não bastava para conter os holocaustos, as ofertas e a gordura dos sacrifícios pacíficos. Tal foi a festa que Salomão celebrou naquele tempo, e todo Israel com ele, tendo concorrido uma imensa assembleia vindo de toda a extremidade, né, da terra prometida, diante do Senhor nosso Deus, durante 2 vezes 7 dias, isto é, 14 dias. Ao 8º dia despediu o povo e todos voltaram para suas casas, abençoando o rei com o coração alegre e contente por todos os bens que o Senhor tinha feito a Davi, seu servo e seu povo de Israel. Então, esse dia foi um dos mais memoráveis em toda a história da salvação, né? O término da construção do templo e, enfim, né? E a partir dali o templo ele vai ser essa referência, né, para todo Israel. Naquelas festas que nós já vimos, eles tinham que ir até Jerusalém para comemorar a festa, e não existia sinagoga. A sinagoga ela vai surgir posteriormente. Vai surgir em parte por isso, pela destruição do templo. Então, hoje, por exemplo, o que existe são só sinagogas.
né, enfim, são lugar de reunião, de oração, mas não de realização de sacrifícios. Segunda aparição de Deus a Salomão, uma segunda aparição. Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor, o palácio real e tudo o que desejou fazer, o Senhor apareceu-lhe pela segunda vez como tinha aparecido em Gabaon, quando teve aquele sonho, né? O Senhor disse-lhe: ouvi a tua oração e a súplica que me dirigiste, consagrei esta casa que me construíste, a fim de nela fixar o meu nome para sempre. Meus olhos e meu coração estarão aí perpetuamente. E tu, se andares diante de mim como fez Davi, na sinceridade e retidão de teu coração, pondo em prática tudo o que te ordenei, observando os meus preceitos e minhas leis, eu firmarei para sempre o trono de teu reino sobre Israel, como declarei a Davi, teu pai, nestes termos. Não te faltará jamais um descendente sobre o trono de Israel. E aqui é interessante, se a gente pensa, né? Deus, ele é Deus, então ele já sabe tudo o que vai acontecer, né? Então ele já sabe que o Salomão não vai seguir, né, o que ele está dizendo aqui, né? Então, enfim, deve ser duro isso para Deus, né? Ele dizer essas palavras, mas ao mesmo tempo já sabendo que elas não se cumprirão, né? Se andares diante de mim como fez Davi, na sinceridade e retidão do teu coração, pondo em prática tudo o que eu te ordenei, observando os meus preceitos e minhas leis, eu firmarei para sempre o trono de teu reino sobre Israel. Não te faltará jamais um descendente sobre o trono de Israel. Mas se vos desviardes de mim, vós e vossos filhos, e não observardes os preceitos e ordens que vos prescrevi, se vos retirardes e prestardes culto a deuses estranhos, prostrando-vos diante deles, eu exterminarei Israel da terra que lhe dei. Lançarei de minha presença o templo que consagrei ao meu nome, e Israel será objeto de sarcasmo e zombaria para todos os povos. Embora seja tão alto esse templo, tudo o que passar diante dele ficará pasmado e assobiará, dizendo: por que tratou o Senhor assim esta terra e este templo? E responder-lhe-ão: porque abandonaram o Senhor seu Deus, que tirou seus pais do Egito e seguiram a outros deuses, prostrando-se diante deles e adorando-os. Por isso o Senhor mandou sobre eles todos esses males. E aí é descrito esse episódio da rainha de Sabá. Sabá ficava como ali na Arábia Saudita hoje, lá no extremo sul da Arábia Saudita. E ela foi até Salomão sabendo da sua fama de sabedoria e provavelmente para conhecê-lo e, enfim, perguntar coisas para ele, né? A rainha de Sabá, tendo ouvido falar de Salomão e da glória do Senhor, veio prová-lo com enigmas. Chegou a Jerusalém com uma numerosa comitiva, com camelos carregados de aromas e uma grande quantidade de ouro e pedras preciosas. Apresentou-se diante do rei Salomão e disse-lhe tudo o que tinha no espírito. A tudo respondeu o rei. Nenhuma de suas perguntas lhe pareceu obscura, e deu solução a todas. Quando a rainha de Sabá viu toda a sabedoria de Salomão, ela percorreu 2.000 quilômetros para chegar até a terra prometida, né, de Sabá até lá. Quando a rainha de Sabá viu toda a sabedoria de Salomão, a casa que ele tinha feito, os manjares de sua mesa, os apartamentos de seus servos, as habitações e uniformes de seus oficiais, os copeiros do rei e os holocaustos que ele oferecia no templo do Senhor, ficou estupefata e disse ao rei: é bem verdade o que ouvi a teu respeito e de tua sabedoria na minha terra. Eu não quis acreditar no que me diziam, antes de vir aqui ver com os meus próprios olhos, mas eis que não contavam nem a metade. Tua sabedoria e tua opulência são muito maiores do que a fama que havia chegado até mim.
Felizes os teus homens, felizes os teus servos que estão sempre contigo e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, a quem aprouve colocar-te sobre o trono de Israel, porque o Senhor amou Israel para sempre. Por isso constituiu-te rei para governares com justiça e equidade. Sendo ela, não era uma pagã, né? E falando isso, é muito bonito, né? Que o Senhor amou Israel para sempre. Por isso constituiu-te rei para governares com justiça e equidade. E aí, então, ela presenteou o rei com 120 talentos de ouro e grande quantidade de perfumes e pedras preciosas. Não apareceu jamais uma quantidade de aromas tão grande como a que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. A frota de Irão, o Irão foi aquele que o Salomão se associou para obter o cedro do Líbano, né? Porque eles eram muito bons em cortar os cedros, né, e trabalhar a madeira. A frota de Irão, que trazia o ouro de Ofir, trouxe também grande quantidade de madeira de sândalo e pedras preciosas. Com este sândalo fez o rei balaustradas para o templo do Senhor, assim como harpas e flautas para os músicos do palácio real. E desde então não se transportou mais dessa madeira de sândalo, e não se viu mais até o dia de hoje. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou e pediu, além dos presentes que ele mesmo lhe fez com real liberalidade. E a rainha retomou o caminho de volta com a sua comitiva. Impressionante, né? E a generosidade, né, dos dois, e presentear, né, sabendo que o rei Salomão, já com toda aquela opulência, vamos dizer assim, não precisava de nada, né? E deu ouros e pedras preciosas e aromas, né? Opulência de Salomão. O peso de ouro que era levado anualmente a Salomão era de 666 talentos. Celso, dá uma procurada enquanto isso, o que representa um talento, para a gente saber os quilos, né, quilogramas. O peso de ouro que era levado anualmente a Salomão era de 666 talentos, sem contar o que ele recebia dos vendedores ambulantes e do tráfico dos negociantes, dos reis da Arábia e de todos os governadores da terra. O rei Salomão mandou fazer 200 escudos de ouro batido, empregando em cada um 600 ciclos de ouro. Então, talentos e ciclos também é outra medida. E 300 escudos menores de ouro batido, empregando em cada um 3 minas de ouro. E colocou-os no pavilhão da floresta do Líbano. Da floresta do Líbano, onde era a casa dele, o seu palácio. Mandou fazer também um grande trono de marfim, revestido de ouro fino. O trono tinha 6 degraus. A parte superior do espaldar era arredondada. Havia de cada lado do assento 2 braços, junto dos quais se achavam figuras de 2 leões. Havia outros 12 leões postos nos degraus, 6 de cada lado. Nunca se fez coisa semelhante em nenhum outro reino. Todas as taças do rei Salomão eram de ouro, assim como todos os vasilhames do pavilhão da floresta do Líbano. Não havia nada feito de prata, porque não se fazia caso algum dela no tempo de Salomão. O rei tinha no mar navios de Tarsis que acompanhavam a frota de Irão. De 3 em 3 anos, a frota de Tarsis trazia ouro, prata, marfim, macacos e pavões. Então, pode imaginar ali, né? Isso aqui é muito representado, né, no nosso imaginário, né, enfim, né, toda essa imagem, né, do que seria, né, essa realidade aí do Salomão, né? Até no Brasil, aqui em samba, né, virou samba enredo, enfim, né? Enfim, é tudo muito comentado. O rei Salomão sobrepujou todos os reis da terra em riquezas e opulência. Todos buscavam a presença de Salomão para ouvir a sabedoria que o Senhor lhe tinha dado.
Descobriu aí, Celso? Eu coloquei no bate-papo, no chat. Ah, colocou? Tá bom. Bom, fala aí. Acho que pelo menos a gente já... É que É muito complexo, tem muita tem opção. vários, né? Tem vários. Tem vários, né? Grego, egípcio, mas de qualquer forma, 20, 30 quilos de ouro, né? É muita coisa, né? Um talento, Ah, é? Um talento 20... Então, aqui, ó, o peso de ouro que era levado anualmente para Salomão era de 666 talentos. Né? 666 vezes 20, né? Era 1.300 quilos. Né? Não, 1.300 não, 13 13 mil. mil, né? É, 13 mil quilos, então é muita coisa, né? coisa pra caramba. Bom, e cada um lhe trazia presentes, além de tudo ele era presenteado, né? Objetos de prata e ouro, vestes, armas, aromas, cavalos e burros, assim cada ano. Contou Salomão os seus carros e cavaleiros. Havia 1.400 carros e 12.000 cavaleiros, que distribuiu pelas cidades entre postos dos carros e por Jerusalém junto dele. Graças ao rei, tornou-se a prata em Jerusalém tão comum como as pedras, e os cedros tão numerosos como os sicômoros que crescem na planície. O Zaqueu, na vida de Cristo, ele vai subir num sicômoro para ver Jesus. Então, fala aqui do sicômoro, que era uma árvore, né, comum ali, né? Vinham do Egito os cavalos de Salomão. Uma caravana de mercadores do rei ia comprá-los ali por um preço estabelecido. Uma quadriga trazida do Egito custava-lhe 600 ciclos de prata e um cavalo 150 ciclos. Do mesmo modo, exportavam cavalos para todos os reis dos Iteus e da Síria. Idolatria de Salomão. Então agora começa a caída, começa a derrocada. O rei Salomão, além da filha do faraó, amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e iteias, pertencentes às nações das quais o Senhor dissera aos israelitas: não tereis relações com elas, nem elas tampouco convosco, porque certamente vos seduziriam os corações, arrastando-os para os seus deuses. A estas nações uniu-se Salomão por seus amores. Teve 700 esposas de classe principesca e 300 concubinas. E suas mulheres perverteram-lhe o coração. Sendo já velho, elas seduziram o seu coração para seguir outros deuses. E o seu coração já não pertencia sem reservas ao Senhor, seu Deus, como de Davi, seu pai. Salomão prestou culto a Astarte, deusa dos Sidônios. Imagina, ele construiu o templo, né, deu tudo do melhor, né, para o Senhor e tal, e caiu nisso, né? Prestou culto a Astarte, deusa dos Sidônios, e a Melcom, o abominável ídolo dos Amonitas. Fez o mal aos olhos do Senhor. Não lhe foi inteiramente fiel como fora seu pai Davi. Por este tempo edificou Salomão no monte que está ao oriente de Jerusalém, um lugar alto, a Camus, deus de Moabe, e a Moloque, abominação dos amonitas. Então, ele até construiu, né, lugares de adoração dos deuses pagãos. E o mesmo fez para todas as suas mulheres estrangeiras, que queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses. O Senhor irritou-se contra Salomão, por se ter seu coração desviado do Senhor, Deus de Israel, que lhe aparecera por 2 vezes. Ele tinha proibido expressamente que se unisse a deuses estranhos, mas não seguira as ordens do Senhor. O Senhor disse-lhe então: já que procedeste assim e não guardaste a minha aliança, nem as leis que te prescrevi vou tirar-te, nem as leis que te prescrevi vou tirar-te o reino e dá-lo ao teu servo. Todavia, em atenção ao teu pai Davi, não o farei durante a tua vida.
Tirá-lo-ei, sim, mas da mão de teu filho. Não lhe tirarei o reino todo, mas deixarei ao teu filho uma tribo, por amor de meu servo Davi, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi. Então vai haver a divisão do reino, né? Depois de Salomão, com os filhos dele, e será um reino de Judá, que é ali a tribo de Judá, que está junto a Jerusalém. Pegava ali Jerusalém também, né? E vai ficar todo o norte, né, sendo o reino de Israel, conhecido como reino de Israel, o norte. Inimigos de Salomão. Também Jeroboão, filho de Nabat, efrateu de Sareda, filho de uma viúva chamada Sarva, que estava a serviço de Salomão, revoltou-se contra o rei. Eis em que circunstâncias ele se revoltou contra o rei. Salomão construía Milo para fechar a brecha da cidade de Davi, seu pai. Ora, Jeroboão era um jovem enérgico, e Salomão, vendo-o tão laborioso, confiou-lhe a superintendência de todos os trabalhadores da casa de José. E aconteceu que um dia, saindo Jeroboão de Jerusalém, encontrou-se em caminho com o profeta Aías, de Silo, vestido com um manto novo. Estavam os dois sós no campo. Então, Aías, tomando o manto novo que trazia, rasgou em 12 pedaços. Toma para ti 10 pedaços, disse ele a Jeroboão. Era um profeta, né? Então ele já estava profetizando o que ia acontecer. Ele rasgou em 12 pedaços e deu 10, porque vai ser assim, 10 tribos e 2 tribos. Toma para ti 10 tribos, disse ele a Jeroboão, pois isto diz o Senhor Deus de Israel, vou arrancar o reino das mãos de Salomão e dar-te-ei 10 tribos. Mas em atenção ao meu servo Davi e à cidade de Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, ficar-lhe-á ainda uma tribo. Então, esse Jeroboão vai ser quem vai reinar no reino do norte, que é o reino de Israel. Abandonaram-me e prostraram-me diante de Astarte, deusa dos Sidônios, diante de Camos, deus de Moabe, diante de Melcom, deus dos Amonitas. Não andaram em meus caminhos para fazer o que é bom diante dos meus olhos e observar minhas leis e ordens, como fez Davi, pai de Salomão. Contudo, não lhe tirarei todo o reino, mas deixá-lo-ei governar todos os dias de sua vida por amor de meu servo Davi, a quem escolhi, o qual guardou os meus mandamentos e os meus preceitos. Então, você vê que apesar, né, dos erros de Davi e tudo, Deus o considerava muito, né? Porque, de fato, ele não, né, sobretudo com relação a isso, né, ele guardou a fidelidade a Deus, né? Não adorou nenhum Deus estranho, não, assim, principalmente mais nisso, né? Ele foi muito fiel, né? Apesar das suas misérias. Tirarei, porém, o reino das mãos do filho de Salomão, para dar-te 10 tribos. Deixarei uma tribo ao seu filho, para que meu servo Davi tenha sempre uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, cidade que escolhi para estabelecer nela o meu nome. Tomo-te, pois, para reinares sobre tudo o que possas desejar. Serás rei de Israel. E se obedeceres a todas as minhas ordens, se andares pelos meus caminhos, se fizeres o bem diante de mim, observando os meus preceitos e os meus mandamentos, como fez meu servo Davi, eu estarei contigo. Edificar-te-ei uma casa estável, como edifiquei para Davi, e te entregarei Israel. Humilharei assim a descendência de Davi, mas não para sempre. Salomão procurou matar Jeroboão, mas este fugiu para junto do rei Sesaque, no Egito, onde permaneceu até a morte de Salomão. E aqui, então, queria terminar falando já apesar de não haver a descrição do arrependimento de Salomão, nós sabemos que ele vai se arrepender vendo o que está escrito aqui no livro do Eclesiastes, que nós comentamos, né? Então, falávamos isso, né, que Eclesiastes, ela vem, o nome correto seria Coelet,
que significa aquele que reúne. Mas ele é tradicionalmente traduzido por professor ou pregador, que é o pseudônimo utilizado pelo autor do livro, pelo Salomão. E aí começa assim: palavras do Eclesiastes, filho de Davi, rei de Jerusalém. Então, já, enfim, fica claro aqui, depois pelo que ele vai dizer. Vaidade das vaidades, diz o Eclesiastes, diz o pregador. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tira o homem de todo o trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Uma geração passa, outra vem, mas a terra sempre subsiste. O sol se levanta, o sol se põe, apressa-se a voltar a seu lugar, em seguida se levanta de novo, o vento vai em direção ao sul, vai em direção ao norte, volteia e gira nos mesmos circuitos. Todos os rios se dirigem para o mar e o mar não transborda. Em direção ao mar, para onde correm os rios, eles continuam a correr. Todas as coisas se afadigam, mas o que se pode dizer? A vista não se farta de ver, o ouvido nunca se sacia de ouvir. O que foi é o que será. O que acontece é o que há de acontecer. Não há nada de novo debaixo do sol. São palavras muito conhecidas, né? Na verdade, que são muito repetidas, né? Até isso é uma música, né? O que foi é o que será. O que acontece é o que há de acontecer. Se é encontrada alguma coisa da qual se diz, veja, isto é novo, ela já existia nos tempos passados. Então, a vaidade, né? É vã. A vaidade vem de ideia de vão, né? Isso aqui é vão colocar o coração nas coisas da terra. Tudo isso aqui é vão, tudo isso aqui passa. Só vaidade das vaidades, né? Não há memória do que é antigo e nossos descendentes não deixarão memória junto daqueles que virão depois deles. Vaidade da sabedoria. Eu, o Eclesiastes, fui rei de Israel em Jerusalém. Apliquei meu espírito a um estudo atencioso e à sábia observação de tudo o que se passa debaixo dos céus. Deus impôs aos homens esta ocupação ingrata. Vi tudo o que se faz debaixo do sol. Vi tudo o que se faz debaixo do sol. E eis, tudo vaidade e vento que passa. Ele experimentou tudo que pôde experimentar, todos os prazeres da carne, todas as regalias, todo o ouro, tudo vaidade e vento que passa. O que está curvado não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Eu disse comigo mesmo, eis que amontoei e acumulei mais sabedoria que todos os que me precederam em Jerusalém. Porque meu espírito estudou muito a sabedoria e a ciência, e apliquei o meu espírito ao discernimento da sabedoria, da loucura e da tolice. Mas cheguei à conclusão de que isso é também vento que passa. Porque no acúmulo de sabedoria acumula-se tristeza, e que aumenta a ciência, aumenta a dor. Vaidade dos prazeres. Eu disse comigo mesmo, vamos, tentemos a alegria e gozemos o prazer. Mas isso é também vaidade. Do riso eu disse, loucura, e da alegria, para que serve? Agora, né, no final, vendo tudo, né? Resolvi entregar minha carne ao vinho, enquanto meu espírito se aplicaria ainda à sabedoria. Procurar a loucura até que eu visse o que é bom para os filhos dos homens fazerem durante toda a sua vida debaixo dos céus. E empreendi grandes trabalhos, construí para mim casas e plantei vinhas. Fiz jardins e pomares, onde plantei árvores frutíferas de toda espécie. Cavei reservatórios de água para regar o bosque. Comprei escravos e escravas e possuí outros nascidos em casa. Possuí muito gado, ovelhas e bois, mais que todos os que precederam em Jerusalém. Amontoei prata e ouro, riquezas de reis e de províncias.
Procurei cantores e cantoras, e que faz as delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Fui maior que todos os que me precederam em Jerusalém, e ainda assim minha sabedoria permaneceu comigo. Tudo o que os meus olhos desejaram, não lhes recusei. Olha só, hein? Não privei meu coração de nenhuma alegria. Meu coração encontrava sua alegria no meu trabalho. Este é o fruto que dele tirei. Mas quando me pus a considerar todas as obras de minhas mãos e o trabalho ao qual me tinha dado para fazê-las, eis, tudo é vaidade e vento que passa. Não há nada de proveitoso debaixo do sol. Passei então à meditação da sabedoria, da loucura e da tolice. Qual é o homem designado desde muito tempo que verá depois o rei? Cheguei à conclusão de que a sabedoria leva vantagem sobre a loucura, como a luz leva vantagem sobre as trevas. Os olhos do sábio estão na cabeça. Os olhos do sábio estão na cabeça, mas o insensato anda nas trevas. Mas eu notei que o mesmo destino espera ambos, e disse comigo: a minha sorte será a mesma que a do insensato. Se você utiliza a sabedoria de uma maneira vã, né, você está sendo o mesmo do que um insensato. Então, para que me serve toda a minha sabedoria? Por isso disse eu comigo que tudo isso é ainda vaidade. Porque a memória do sábio não é mais eterna que a do insensato, pois que, passados alguns dias, ambos serão esquecidos. Mas então, tanto morre o sábio como morre o louco. O louco aqui é mais o insensato, né? O tonto, né? O tolo. E eu detestei a vida porque a meus olhos, tudo é mal no que se passa debaixo do sol. Tudo é vaidade e vento que passa. Também se tornou odioso para mim todo o trabalho que produzi debaixo do sol, porque devo deixá-lo àquele que virá depois de mim. Né? Que serve, né? Construir tudo, depois você vai morrer, né? E não vai ficar nada, né? E quem sabe se ele será sábio ou insensato? Então você imagina, você constrói tudo e depois quem vai assumir, vai ter o que você teve, vai ser um insensato. De que valeu tudo aquilo que você fez? Contudo, é ele que disporá de todo o fruto dos meus trabalhos, que debaixo do sol custaram trabalho e sabedoria. Também isso é vaidade. E eu senti o coração cheio de desgosto por todo o labor que suportei debaixo do sol. Que um homem trabalhe com sabedoria, ciência e bom êxito, para deixar o fruto do seu labor a outro que em nada colaborou, note-se bem, é uma vaidade e uma grande desgraça. Com efeito, o que resta ao homem de todo o seu labor, de todas as suas azáfamas, a que se lhe entregou debaixo do sol? Todos os seus dias são apenas dores, seus trabalhos apenas tristezas. Mesmo durante a noite, ele não goza de descanso. Isto é ainda vaidade. Não há nada melhor para o homem que comer, beber e gozar o bem-estar no seu trabalho. Mas eu notei que também isso vem da mão de Deus. Pois quem come e bebe, senão graças a Ele, aqui o Ele é maiúsculo, né? Deixa eu colocar aqui. Aquele que lhe é agradável, Deus dá a sabedoria, ciência e alegria. Mas ao pecador ele dá a tarefa de recolher e acumular bens, que depois passará a quem lhe agradar. Mas é ainda vaidade e vento que passa. Morte de Salomão. O resto da história de Salomão, todos os seus atos, a sua sabedoria, tudo está escrito no livro dos Atos de Salomão. Salomão reinou sobre todo Israel durante 40 anos em Jerusalém. Depois adormeceu com seus pais e foi enterrado na cidade de seu pai Davi. Roboão, seu filho, tornou-se rei em seu lugar. Isso aqui dá a impressão que dá vontade de mandar para todo mundo, né? Esse texto, para que as pessoas... Né? Quantas pessoas estão indo atrás do que Salomão foi atrás, né? Hoje, no mundo, não é? E achando que vão encontrar
a alegria e a felicidade da vida, né? E aqui já tem, né, toda, enfim, a experiência disso e o que realmente isso vale, né, perante essa vida. Vamos agora ver o Templo de Salomão, né? Como foi essa construção, há uma reprodução aqui. Se bem que eu acho que antes do templo, vamos ver uma pessoa aqui falando dos 3 erros de Salomão, os 3 principais erros de Salomão. Então, deixa eu ver aqui. Eu acho que agora vocês vão ter que tirar o vídeo para não atrapalhar o vídeo que vamos passar. O rei Salomão é, sem sombra de dúvidas, um dos personagens mais interessantes de toda a Bíblia. Por causa de sua sabedoria e de seus feitos grandiosos, até mesmo as pessoas que não são da fé cristã o admiram e o têm como exemplo de homem a ser seguido. E realmente, Salomão foi um homem admirável. Autor dos livros de Provérbios, Eclesiastes e Cânticos, ele foi muito usado por Deus. A sabedoria que o Senhor deu a ele era tão extraordinária que a Bíblia diz que ninguém no mundo se comparava ao rei de Israel. Para se ter ideia, ele também construiu um império econômico invejável e foi o responsável pela construção do Templo de Jerusalém, por volta do 4º ano do seu reinado. Ele ainda edificou um novo palácio real para o sumo sacerdote, o palácio da filha de Faraó, a casa de cedro do Líbano, o pórtico das colunas e outras obras grandiosas. Salomão era filho de Davi com Batseba e o seu nome significa amado por Deus. E o Senhor Deus realmente amou Salomão. Tanto é que fez dele o rei de Israel, mesmo quando outros filhos de Davi estavam à sua frente na linha de sucessão do reino. A Bíblia conta que logo que Salomão herdou o trono deixado por seu pai, o Senhor apareceu para ele em sonho e disse: "Peça-me o que quiser, e eu lhe darei." E Salomão respondeu que, por ser pequeno e estar diante de uma grande nação, ele precisava de um coração cheio de sabedoria para estar à frente e julgar o povo de Deus. E o Senhor se agradou tanto daquele pedido que ele disse: "Já que você pediu isso, e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Também lhe darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos, como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida." E se analisarmos os primeiros anos do seu reinado, veremos que Salomão foi obediente às orientações do seu pai Davi e seguiu os caminhos do Senhor. Durante esse tempo, a nação de Israel foi muito próspera, pois era governada com sabedoria e justiça. Além disso, a inteligência dada por Deus ao rei era tão grande que vários líderes de outros povos viajavam até Israel somente para ouvir Salomão. E ele falava sobre tudo, com uma facilidade que estava à frente do seu tempo, inclusive assuntos como botânica, fauna e flora. Mas toda essa sabedoria não impediu o rei Salomão de cometer erros, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. E é sobre isso que eu quero conversar com você neste vídeo. Hoje nós veremos os 3 maiores erros do rei Salomão. Veremos que nós, mesmo sendo amados por Deus, precisamos também nos manter nos caminhos do Senhor. Caso contrário, colheremos os frutos amargos de nossas escolhas ruins. Mas antes de falarmos sobre os erros de Salomão, já deixa aqui o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para você ser avisado pelo YouTube assim que eu colocar o próximo vídeo, tá bom? Então vamos lá. O primeiro erro
Salomão se tornou morno espiritualmente. Como vimos, Salomão amava ao Senhor e seguia o que Davi havia ordenado. Porém, isso não durou para sempre. A Bíblia nos mostra que Salomão se deixou levar pela sedução de mulheres de povos estrangeiros, que não serviam ao Deus de Israel. Então ele se casou com muitas delas e permitiu que o paganismo entrasse no seu coração. Veja o que está escrito em 1 Reis, capítulo 11. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Elas eram das nações sobre as quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. Casou com 700 princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres o levaram a desviar-se. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprova, não seguiu completamente o Senhor, como seu pai Davi. Salomão desrespeitou a ordem de Deus, se casando com mulheres de povos idólatras, e acabou o traindo quando construiu altares e adorou aos deuses pagãos de suas esposas. Porém, se analisarmos essa passagem que acabamos de ler, veremos que ele não se afastou totalmente do Senhor. Ou seja, Salomão não estava frio na fé, mas também não estava quente. Ele foi morno. Ele preferiu seguir os desejos da sua carne do que a Deus. E esse é um grande erro. Veja o que o Senhor diz em Apocalipse capítulo 3. Conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. E se continuarmos fazendo a leitura do capítulo 11 de 1 Reis, veremos que foi exatamente assim que o Senhor reagiu à mudança de coração de Salomão. A Bíblia diz que Deus se indignou contra o rei, pois mesmo depois de ter aparecido a ele 2 vezes, dizendo que não deveria adorar outros deuses, o Senhor viu que o filho de Davi desobedeceu. E como resultado dessa traição, Deus prometeu que após a sua morte, faria com que a nação de Israel fosse dividida e que o reino seria entregue nas mãos de seus inimigos. Veja o que o Senhor disse. Já que essa é a sua atitude, e você não obedeceu à minha aliança e aos meus decretos, os quais lhe ordenei, certamente lhe tirarei o reino e o darei a um dos meus servos. No entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você viver. Eu tirarei da mão do seu filho, mas não tirarei dele o reino inteiro. Eu lhe darei uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi. Então o Senhor levantou contra Salomão um adversário, o edomita Hadad, da linhagem real de Edom. E o caso de Salomão não é o único, onde alguém que está firme com Deus se tornou morno. Muitos caíram e ainda caem na mesma armadilha. É por isso que o apóstolo Paulo diz para examinarmos a nossa vida para saber se estamos firmes na fé, pois podemos nos desviar do caminho sem perceber. A verdade é que o fato de estarmos quentes hoje não garante que estaremos do mesmo jeito amanhã. Por isso precisamos cuidar do nosso coração e decidir permanecer na presença do Senhor dia após dia. O segundo erro, Salomão foi vaidoso. As alianças com povos vizinhos levaram Salomão a muitos casamentos, o que acabou prejudicando o seu reinado. Mas mesmo depois de ser reprovado por Deus, ele não mudou de postura. Pelo contrário, continuou desobediente e até lutou contra as profecias do Senhor, tentando matar Jeroboão, o homem que o Senhor havia escolhido para reinar sobre 10 tribos de Israel. E tudo isso aconteceu porque Salomão foi tomado pela vaidade e pelo egoísmo. Aquele rei que havia pedido sabedoria e discernimento a Deus para conseguir governar o seu povo, se transformou em um homem que se preocupava apenas com seus próprios interesses. E no final de sua vida, ele fez uma reflexão sobre esse erro que ele havia cometido. Veja o que ele disse. Lancei-me a grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares,
e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para regar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Servi-me de cantores e cantoras, e também de um harém, as delícias do homem. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Nessa passagem, vemos um homem totalmente egocêntrico, que se preocupava apenas com seus prazeres. Nesses poucos versículos, perdemos a conta de quantas vezes ele usa expressões que exaltam apenas o seu eu. E, infelizmente, muitas pessoas que se dizem cristãs estão levando as suas vidas da mesma forma que Salomão. Uma vida centrada em si mesmo, onde não se faz absolutamente nada pelas necessidades do próximo. Vemos isso em todo o mundo, inclusive dentro das igrejas. Pessoas que fazem de tudo para ter os seus nomes em destaque e só se preocupam com seus próprios interesses. Infelizmente, este mundo está cada vez mais longe dos princípios cristãos, por causa da vaidade e do egoísmo de uma vida rica de coisas sem valor. Para muitas pessoas, a vida se resume apenas a festas, férias no exterior, gastos com carros, mansões, banquetes em restaurantes chiques, roupas de marca. Para muita gente, isto é vida. Enquanto isso, milhares de pais e mães de família levantam da cama ainda de madrugada, todos os dias, em busca do pão que vai matar a fome de seus filhos. Mas não é isso que o Senhor espera de nós. Veja o que está escrito em Gálatas capítulo 6. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. O terceiro erro, Salomão foi ganancioso. Entre tantas outras bênçãos, Deus também prometeu que daria riqueza a Salomão. Mas mesmo sendo o homem mais rico de todo o mundo, o rei queria ainda mais, e passou a cobrar impostos muito pesados do povo de Israel. A ganância dele foi tão grande que logo que ele morreu, alguns israelitas foram até o herdeiro do trono, Roboão, pedindo que ele fosse mais justo com seus súditos do que o seu pai havia sido. Vamos ver o que eles disseram. Teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, mas agora diminui o trabalho árduo e esse jugo pesado, e nós te serviremos. E diante de tudo isso fica a pergunta: por que Salomão foi tão ganancioso? Por que ele amou tanto o ouro e os bens materiais, a ponto de explorar o povo que Deus havia confiado a ele? E a resposta é: porque Salomão tentava preencher a sua vida vazia com as riquezas deste mundo. Mas nós sabemos que nenhum dinheiro é capaz de comprar a presença e a amizade de Deus. Nenhuma pedra preciosa ou nenhum palácio luxuoso pode preencher o nosso espírito da paz do Senhor, que excede todo o entendimento. Nada é mais valioso que a salvação que nos foi dada por Cristo através do seu sacrifício na cruz. Uma vida sem Deus se torna um deserto árido, seco e sem cor. Não pode haver prazer nem alegria. E assim o homem se torna escravo das coisas que o dinheiro pode comprar. É por isso que vemos tantos casos de pessoas que têm maior poder econômico se envolverem com embriaguez, prostituição, entram em depressão e até acabam com a própria vida. Elas são como Salomão, que podem conquistar tudo menos o amor de Deus. E nos últimos dias da vida de Salomão, enquanto refletia sobre os seus pecados, no capítulo 1 de Eclesiastes, ele escreveu: quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento. Não há qualquer proveito no que se faz debaixo do sol. Então passei a refletir na sabedoria, na loucura e na insensatez. O que pode fazer o sucessor do rei, a não ser repetir o que já foi feito? Percebi que a sabedoria é melhor que a insensatez, assim como a luz é melhor do que as trevas. Salomão caiu em si, e os seus olhos começaram a enxergar tudo o que ele tinha feito. E se analisarmos a nossa vida,
chegaremos à conclusão que um homem não cai de uma hora para outra. São pequenas brechas que abrimos em nossas vidas que nos fazem cair aos poucos e nos afastar de Deus. Todos nós erramos, cometemos pecados e fazemos o que é mal aos olhos do Senhor. Mas graças à morte e ressurreição de Jesus, podemos confessar os nossos erros e sermos perdoados. Vemos que Salomão se achava muito sábio e não prestou atenção aos pequenos detalhes da sua vida. No livro de Cantares, por exemplo, ele declara que são as pequenas raposas que destroem a vinha. Então, meu querido irmão e minha irmã, o meu desejo para você hoje é que você fique atento aos pequenos detalhes. Deus te ama muito, assim como ele amou Salomão. E o seu Espírito Santo nos enche de sabedoria para que possamos viver da forma que ele deseja. Mas como eu já disse antes, precisamos lutar diariamente contra a falta de fé, o egoísmo e a ganância. Esses foram os 3 maiores erros de Salomão. Então, se você tem levado uma vida como ele, reconheça hoje mesmo seus pecados, peça perdão ao Senhor por cada um deles e volte a viver os planos que o Senhor tem para a sua vida. Eu tenho certeza que a partir de hoje, a sua vida será muito mais abençoada. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou... Muito bom. Comentários? Impressionante. Que coisa, hein? Não é? Como nós podemos aprender, não é? Aprender na história de Salomão. É. É muito bom. Uhum. Tendo recebido essa sabedoria imensa, ele falou, puxa, tem tudo, né? Tem tudo agora, tem um tesouro aí, né? Que é a sua sabedoria. E, no entanto, se você não... Né, de que adianta toda a sabedoria se você não segue os caminhos, né? O caminho do bem, o caminho de Deus. Ele né? se arrependeu, mas já era tarde, né? Quer dizer, ele se arrependeu, mas não adiantou, né? Porque ele descumpriu a vontade de Deus. Sim, mas aí já não sabemos, né? Quer dizer, até que ponto ele se arrependeu. Né? Até estava vendo outros vídeos aí que fala, uma pessoa comentando, fala que ele se salvou, vamos dizer assim, não dá para saber, né? Ele fala também que também não dá para saber, só Deus, né? Para saber se ele se salvou ou não. Mas a impressão é que ele caiu em si, né, diante do que ele havia feito, né? O que falta ali nesses textos que a gente vê é um arrependimento dirigido a Deus, né? Um pedido de perdão a Deus. Isso a gente não vê ali, mas até um outro autor ele vai falar assim, que Deus se serviu muito de Salomão, né? Tanto assim que se serviu dele para escrever o Eclesiastes, né? Na verdade, e outras obras que estão na Bíblia. Então, enfim, que Deus, de alguma maneira, né, viu, né, quis se apoiar em Salomão e pode... Isso nós nunca sabemos. Uma pessoa, ela se salva, pode se salvar até o último segundo da sua vida, né, desde que peça perdão dos seus pecados, né, diante de Deus. Diga, Padre, Carol. Eu vi que, assim, no Eclesiastes ele faz várias filosofias, né? Sim. Reflexões. Isso não seria... Isso não é um pedido de perdão. Essa reflexão que ele tem em Eclesiastes não é um pedido de perdão. Pode ser, né? Pode ser. Só que você, lendo o que está lá, você fica com a sensação de que faltou ele fazer um pedido de perdão a Deus, né? Mas pode ser que ele tenha feito e não colocou isso em palavras, né? Na verdade. Porque quando diz que ele se arrependeu, eu acredito que se ele se arrependeu é porque ele pediu perdão, não é isso? Na verdade, foi este homem que fez o vídeo que fala que ele se arrependeu. Nós lemos o que ele escreveu, aquilo lá que a gente leu antes.
Ah, entendi. Tá ali o que ele escreveu, né? Aí você Sim. pode interpretar no sentido de que tenha se arrependido, né? Então, por isso que eu quis ler tudo, né? Enfim, que há sobre Salomão. Só faltou essa passagem de falar que ele, de alguma maneira, extorquia, né, as pessoas com o tributo, né? Então, A ganância, né? dá a impressão que ele fazia isso pela reclamação, né? E era o seu próprio povo, né? Sabe que Aham. vem muito, Não é? Fábio? Deus amar ele muito, né? Deus amar muito ele. Isso me tocou bastante, É. né? Sim, sim. Deus também, ele sente, é pai, né? E sente pena de a gente se perder, vamos dizer assim, né? Que a gente se perca, como todo pai, né? Como toda mãe, e ver um filho se desviando do caminho, sente muita dor e continua amando da mesma forma, né? E rezando para que ele possa, né? Nem que seja no último momento reconsiderar a sua vida, né? Mas é um exemplo muito claro de toda a vida humana, né? Esse drama da vida humana que é buscar a felicidade nos bens terrenos. Ou você procura a felicidade nos bens terrenos, ou você procura a felicidade em Deus. Padre, E também esse é um drama... exemplo. Padre? Diga. Também é um exemplo do que estávamos conversando nessa semana, que é o amor próprio, né? Ele teve maior, o amor próprio dele foi maior do que o amor ao próximo. E por isso ele caiu em cometeu todas essas falhas, né? Exatamente. São Paulo ele vai dizer que nós temos dentro de nós dois homens, o homem velho e o homem novo. O homem velho é aquele que é fruto do pecado, né? Nós temos a raiz do pecado original dentro do nosso coração. Então, essa inclinação ao pecado está aí, né? Essa inclinação ao mal está constantemente dentro de nós, até o último dia da nossa vida. E este homem que encontrou a Deus, que encontrou Cristo e procura seguir Cristo. Então, esses dois homens estão numa batalha diária dentro de nós. Por isso que a gente tem que estar vigilante, tem que estar rezando, tem que estar pedindo ajuda a Deus, né? Porque o que não falta são exemplos de pessoas até consagradas a Deus, pessoas tal que perderam, né, a sua vocação, abandonaram a Deus, caíram feio, não é? Então, a importância aí da luta e de contar muito com a graça de Deus, com a ajuda de Deus, né? Mas é difícil quando vem a tentação, né? É muito difícil. Pois é. Por isso, né? mas uma coisa que a gente aprende que nunca Deus ele manda uma tentação maior do que as nossas forças, ou maior do que nossas forças mais a sua ajuda, né? Que ele sempre dá a graça e a ajuda para vencer as tentações. Então daí é que está a culpa nossa, né? Se eu cair é porque eu não acudi à sua ajuda. O Padre Paulo, sempre vou ter a ajuda de Deus para não cometer o mal. Padre Paulo, pode falar. É uma pergunta. Travou aqui, mas eu consigo falar. Por exemplo, nesse caso que a gente está vivendo agora de quarentena, tem umas amigas que estão muito desanimadas, estão tristes e não estão conseguindo reagir no sentido de evitar ficar só comendo e dormindo. Sim. Aí uma pessoa me falava, mesmo com a graça de Deus, está difícil. Sim. Aí como que ficaria nessa situação, assim que o senhor falou? Deus não manda algo mais além do que a gente consegue suportar. Só que a impressão que dá é que essa situação está superando e a graça não está adiantando. Nesse caso específico. Mas será que é uma promoção? É que é difícil você saber, né? Julgar, né? Primeiro aquilo lá que Nosso Senhor fala, não podemos julgar,
né? O que se Isso, passa mas dentro para do coração ajudar a das pessoa. pessoas, né? O que está acontecendo lá e o que está levando ela a ter essa atitude, né? Mas nós temos esse princípio que se Deus não envia tentações maiores do que as nossas forças, que nós temos. Aí pode ser já uma coisa doentia, né? Não é tanto de qualidade moral, de virtude, mas pode ser uma coisa depressiva da pessoa que tem uma tendência à depressão e aí numa situação dessa, então é uma doença, né? Já é diferente. Sim, É sim. verdade? É que a gente quer ajudar a pessoa e não sabe como, né? É. Porque é uma pena, a pessoa, né? Está Tá se sofrendo. entregando a isso, né? Tá sofrendo, né? Está sofrendo. É. Um temperamento melancólico. Acho que isso ajuda, né? Sim, sim, claro. Não há dúvida. Nessa hora, padre, precisa também Obrigada. recorrer aos remédios, né? Um remédio floral, né? Porque Sim, tem sim, hora que não tem mais jeito. Só ficar exatamente. esperando também. E Deus deixou a inteligência para os médicos para que eles possam ajudar nesse sentido, quando a pessoa não está conseguindo mesmo. Porque a Isso depressão é uma mesmo. coisa muito triste, É, né? isso Eu acho que é mesmo. uma doença da alma, assim, né? É, Da mente. Sim. Então, precisa ter um gatilho aí para levantar. Talvez um é. floral, um remedinho. Será que Salomão teve depressão passando por tudo isso? Como é que é? Será que Salomão teve depressão passando por tudo isso? Difícil saber, né? A gente só pode saber pelo que está escrito, né? Pelo que está escrito. É porque paulista tem muito disso. Tô com depressão, né? Então, será que naquela época tinha depressão? Claro, eu não tenho a menor dúvida. Agora, uma coisa é a depressão bioquímica, de doença mesmo, outra coisa é a depressão de tristeza, né? É, Então, passageira, né? Passageira do momento. Algo que seja mais, enfim, exatamente, mais leve, vamos dizer assim. Né? Muito bem, temos que terminar. Ótimo, acho que fica aí, vai ficar gravada essa aula para vocês depois verem com calma